Paz do Senhor, queridos irmãos. Tome os vossos lugares, por gentileza. Glória seja dada ao nome do Senhor. Hoje nós chegamos ao Salmo de número 100. Glória a Deus. Salmo de número 100. A epígrafe, ele diz assim: exorta-se toda criatura a celebrar ao Senhor. O tema que eu coloquei para esse estudo é um culto notável. Um culto notável. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu vou ler em duas versões aqui esse salmo. Primeiro eu vou ler na NVI e depois lerei na Pentecostal, para nós termos um entendimento amplo, só já através da leitura desse salmo, né? Para ver aí a disposição na língua portuguesa desse salmo. Diz-nos a palavra do Senhor, Salmo 100: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria e entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhes graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Leiamos novamente. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é bom. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, estou vendo que nós já podemos até ir embora para casa depois desses aplausos. Vocês já estão entendendo o que o salmista estava dizendo, viu? Vocês já entraram aqui no clima de celebração. Vocês já entraram no clima de adoração, de aclamação, de jubilar, né? Glória a Deus. O autor desse salmo, irmãos, é desconhecido. Nós não sabemos quem é o autor. Mas eu posso afirmar que de forma surpreendente, ele em 5 versos nos deixa instruções notáveis de como cultuar a Deus, de uma forma sem igual. Olha, irmãos, o salmista vai fundo, porque Deus revela para ele profundidades. O salmista não ficou simplesmente na superfície, mas ele cavou fundo no poço de Deus. Ele nadou no rio do Espírito, né? Certa vez o Senhor disse para o profeta: entra aí no rio. E ele entrou no rio. E ele mediu as águas, davam pelos arteiros, depois para os joelhos, depois nos ombros, e depois ele continuou mais fundo, não dava mais para ficar em pé, precisava de nadar no rio. Foi isso que o salmista trouxe para nós nessa noite. Águas profundas,
onde não dá para ficar somente na superfície. Nós precisamos de ir fundo, entrar em um culto notável na presença de Deus, glorificar e exaltar, porque digno é o Senhor de toda honra, louvor e glória. Aleluia! É isso que o salmista está fazendo conosco, está nos ensinando como celebrar ao Senhor, como adorar a Deus de uma forma notável. Mas o que significa cultuar? Cultuar é dar honras, é o ato de reconhecer que Deus é grande, que Deus é o Criador, que Deus é a majestade de todos os céus e de toda a terra, que acima dele não há ninguém. Nós viemos aqui para honrar a esse Deus. E quando nós o honramos, nós fazemos o quê? Nós tiramos do interior aquilo que nós temos e materializamos. Ou seja, nós tiramos lá de dentro de nós aquilo que nós estamos cheios e apresentamos ao Senhor. A Bíblia diz no livro de Lucas, o Senhor falando, no capítulo de número 6 e o verso 45, que o homem bom tira as coisas boas do seu tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala o que está cheio o coração. Então nessa noite materialize tudo aquilo de bom que está dentro do teu coração, tudo aquilo que você quer expressar, expresse ao Senhor nessa noite, não só hoje, mas todos os dias. O salmista escreveu este salmo para quando nós entramos na presença do Senhor. Para o judeu, entrar na presença do Senhor era o momento de quando ele ia ao templo. Para o judeu, não existia outro momento a não ser aquele que ele entrava no átrio da casa do Senhor. Mas para nós, o nosso Deus se faz presente em todos os momentos e nós damos a Ele o melhor toda a hora do nosso coração. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Sem cessar. Nós apresentamos ao nosso Deus, todo momento, a adoração, o louvor e a honra. Para um judeu era literalmente entrar no templo, mas nós estamos na presença de Deus todo momento, porque nós já entendemos que o Senhor disse: olha, onde é o lugar correto para se adorar? Aquela mulher estava preocupada em adorar a Deus no lugar correto, no tempo correto, e o Senhor disse para ela: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, em todos os momentos, não é preciso mais ir ao templo em Jerusalém, porque até não existe mais o templo. Então, pastor, eu preciso de ir lá no muro das lamentações para adorar a Deus? Não! Da onde você está, você adora ao Senhor. Da onde você está, você exalta o nome do Senhor. Você glorifica Ele, porque o teu coração está ligado ao trono da graça. Nós rendemos a Ele louvores em todos os momentos. Glória a Deus. E o verso 1 nos diz assim: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. No outro diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Mas o que é celebrar? O que é aclamar? O que é jubilar? Vocês sabem o que é isso? Pedrinho vai nos dar uma ideia do que é isso. Pedrinho, por favor. Eu vou pedir para que o Eric aumente um pouquinho mais o som. Deixe bem alto esse som aí, Eric, por favor. Pedrinho, por favor, coloque de novo para nós. Ficou baixo, cara. Jubilar é isso, é gritar, é aplaudir, é exaltar, é glorificar, é gritar, pular, tudo para dizermos: Senhor, isso é para Ti, isso é para Ti. Olha,
Eu vejo quando você vai em algum determinado local, quando está uma apresentação, quando termina aquela apresentação, se ela foi boa, as pessoas aplaudem sentadas. Se ela foi além da expectativa das pessoas, as pessoas ficam de pé, aplaudem de pé. Outros vão para o futebol e tá lá gritando: vai, vai, vai. E quando marca o gol, todo mundo pula, gol. E o estádio treme, não é isso? Não é assim que as pessoas falam? O estádio está tremendo. E eu gostaria que você entendesse que quando nós entramos na presença de Deus, quando nós entramos, todo momento, nós precisamos de jubilar, de gritar, fazer com que as pessoas tremam ao sentir que nós estamos adorando ao Senhor, porque Ele merece, porque Ele é digno de toda honra, louvor e adoração, aleluia. Glória a Deus. Jubilar é isso, é celebrar. E ele diz assim, ó: todos os moradores da terra, todos os habitantes da terra. Quando o judeu ia para o templo, ele não levava consigo os outros habitantes da terra. Ele excluía os gentios, porque o Deus do judeu era só para ele. Mas Jeová não é um Deus exclusivo de um povo. Ele é exclusivo de todos os moradores da terra. Por isso, ele inclui a todos. Todos os povos da terra são convocados, orientados para adorar esse Deus. Porque nós estamos na presença daquele que é maior do que todo homem, daquele que é maior do que toda criatura, daquele que é maior do que todo o universo, porque todo o universo não é nada na presença desse Deus. Montanhas, mares, tudo fogem, as estrelas, tudo rendem glória, louvores a esse Deus, porque Ele é o maioral. Será que nós podemos jubilar na presença desse Deus, adorar a esse Deus? Será que nós podemos gritar sem vergonha, sem medo? Será que nós podemos fazer isso? Glória a Deus. Você está entendendo? Se Deus chegasse aqui agora do meu lado, em forma teofânica, Deus se apresentasse aqui na forma de um homem, porque a única maneira de nós entendermos seria essa, né? Como Ele apresentou várias vezes a outros homens, né? Em forma de um homem, para nós compreendermos Deus. Se Ele chegasse aqui, como você ficaria? Como? Agora eu vou dizer uma coisa para você: Ele está aqui. Ele está aqui. E às vezes nós nos contentamos, irmãos, em dar pouca coisa para Deus, porque às vezes nós não estamos vendo, mas nós sentimos Ele. A diferença é de como nós apresentamos o nosso culto a Ele. A diferença é de como nós celebramos a presença dEle. A diferença está em nós e não nele, porque Ele se faz presente aqui. Antes de nós chegarmos, Ele estava aqui. A hora que você sair, Ele está com você. Qual é a maneira que você celebra o Senhor? Qual é a maneira que você presta o seu culto de adoração? Ah, pastor, hoje eu estou mal, hoje eu não tenho condição de prestar meu culto. Às vezes eu sei, meu irmão, que nós como homens chegamos aqui abalados pelas circunstâncias do dia a dia, chocados, mas Deus não deixou de ser Deus por causa da má notícia. Deus não deixou de ser Deus porque as coisas não deram certo no seu dia. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ah, pastor, mas hoje eu fui no culto, só tinha 2 pessoas. Estava tão difícil o culto, meu irmão. Você foi prestar um culto ao homem ou você foi cultuar a Deus? A Bíblia nos diz no livro de Mateus, capítulo 18 e verso 20: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles.
Aleluia! Não é ali eu estarei, Ele está no nosso meio. Ele se faz presente aonde nós estivermos. Deus é Deus presente com todos. Aleluia! Por isso é a qualidade do nosso culto. Por isso que o salmista diz: celebrem com júbilo. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Porque a qualidade do nosso culto é que influencia em tudo, irmãos. Porque Deus está aqui pronto para receber o teu aplauso, pronto para receber as tuas lágrimas, pronto para receber as glórias que você der, pronto para receber os saltos que você der, pronto para receber todas as ações que você executar com suas mãos, com seus pés, com seus olhos, com seus lábios, tudo que você fizer para Ele, Ele está aqui para receber. Celebre ao Senhor, exulte ao Senhor. Esta é a orientação para todos os habitantes da terra. Olha, parem de ficar em silêncio, parem de se preocupar, mas celebrem em todos os momentos. Irmão, era mais fácil para o judeu só precisava de ir para a igreja para celebrar. Mas nós precisamos de celebrar todos os momentos. O homem deve adorar a Deus todos os momentos da sua vida. Celebrar não é simplesmente na hora que deu certo, ou na hora que você fez uma venda, ou na hora que você ganhou na loteria, ou na hora que você fez um bom negócio. As pessoas querem celebrar nessas horas, mas celebrar é todo momento da nossa vida, é cultuar a Deus, adorá-lo, engrandecê-lo. Na hora que você foi ferido, na hora que não tem nada na tua geladeira, oh, aleluia, vamos celebrar ao Senhor. Porque tem muita gente pregando uma teologia falsa e dizendo que Deus tem o melhor dessa terra para nós. Não, Deus tem. Deus tem. Mas tem muito homem pregando a verdadeira teologia dos céus enchendo a vida dos homens. Do melhor dos céus para os homens aqui nessa terra. E o melhor dos céus se chama Jesus Cristo. Isto é o melhor para nós, aleluia! Glória a Deus! Deus deu o melhor do céu para nós, irmãos. Tem muita gente querendo o melhor dessa terra, porque Deus prometeu o melhor dessa terra aos seus filhos, mas Deus deu também o melhor dos céus para nós, que é o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E nós queremos é Jesus. Nós queremos o melhor dos céus. O melhor dessa terra é passageiro. O melhor dessa terra é efêmero. O melhor dessa terra é corroído pelo tempo. O melhor dessa terra é roubado pelos ladrões. O melhor dessa terra, irmão, se desfaz. Mas o melhor dos céus, ele é eterno. Glória a Deus. Celebre, irmãos. Celebre em todo momento. Não importa, irmão, qual a circunstância, mas celebre ao Senhor. Exulte, glorifique, grite, cante. Ah, irmão, como é maravilhoso nós entendermos isso. E eu sei que tem dias que são difíceis para nós fazermos isso. Tem dia que o coração da gente está apertado. Mas Deus sabe todas as coisas, irmãos. Ele permitiu, Ele governa. Espere em Deus, glorificando e exaltando, exultando o nome do Senhor. Verso de número 2. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Como eu disse para vocês, para o judeu era entrar no templo, para adorá-lo. Agora para nós a presença de Deus está em todo lugar. Agora, tem uma coisa,
o conceito de vir à igreja é um conceito maravilhoso. Porque Jesus fundou uma igreja. Ele não colocou placa da igreja. Ele não disse assim, você só pode congregar nesta igreja, Assembleia de Deus. Pastor Wesley, por que o senhor congrega na Assembleia de Deus? Porque eu gosto de congregar aqui. Porque aqui eu sinto que aqui tem uma palavra de vida. Eu sinto aqui que a igreja é edificada. Por isso eu estou aqui. Eu fui chamado para estar na Assembleia de Deus. Mas não estou dizendo que seja a única igreja que conduzirá aos servos de Deus ao céu. Porém, aqui, para mim, é a melhor casa. Na minha opinião, não tem casa melhor do que a Assembleia de Deus. Para o pastor Wesley. Certo? Então esse conceito de ir ao templo o judeu já tinha. Jesus fundou a sua igreja, não colocou a placa nela, mas a igreja de Jesus é todos aqueles que o recebem, todos aqueles que são salvos por Jesus, fazem parte do corpo de Cristo sobre a face da terra, estão aqui adorando em espírito e em verdade. Esses são a igreja do Senhor. Esses fazem parte do corpo de Cristo. E essa adoração é vinculada também ao serviço da igreja do Senhor, ao trabalho à igreja do Senhor, porque ele está dizendo, servi ao Senhor com alegria, prestem culto ao Senhor. Numa tradução diz servir, no outro prestem culto ao Senhor. Esse servir é um serviço que você faz na igreja. Isto é servir ao Senhor. E o servir ao Senhor vai desde quem faz a limpeza no templo, àqueles que tocam, cantam, e aquele que está no banco também adorando a Deus. É um serviço. Por isso que nós somos servos de Deus, porque nós prestamos a Ele um serviço. Mas esse serviço não é aquele serviço pela obrigação. Talvez você vai trabalhar obrigado. Olha, meu patrão comprou aquela hora minha, eu preciso de trabalhar correto. Mas aqui, para o Senhor, nós servimos a Ele com alegria. E apresentamos na sua presença com cânticos de adoração, cânticos alegres, cânticos jubilosos. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Ficaram inspirados agora, né? Não, é diferente. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado sempre estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na vinda do Senhor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia. Inspirando pessoas, aleluia. Pode aplaudir. Não tem problema. Glória a Deus. Aleluia. Celebrem. Aleluia. Vocês têm todo o direito de celebrar, porque Jesus já vos resgatou da morte e do pecado. Meu irmão, coisa maravilhosa. Então este servir, irmãos, esse cântico é realmente no serviço prestado a Deus. No original da palavra é aquele serviçal que está no templo, aquele que veio para adorar. Por isso que Paulo diz lá na carta aos Romanos, o capítulo número 12 e o verso número 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Este servir, este adorar, esse cântico, isso é um culto racional. Nós precisamos entender que nós servimos a Deus.
E quanto mais nós servimos ao Senhor com alegria, mais bênçãos dos céus nós recebemos. Mais de Deus nós somos sustentados. Mais de Deus nós recebemos direção, proteção. Porque nós entendemos que Ele governa. E nós somos sujeitos ao seu governo. Entender isso, irmãos, é uma profundidade. Porque quando nós falamos para alguém que você é servo, as pessoas do mundo não querem servir. E muitas pessoas, quando leem aquele texto, fazem uma interpretação errada de não ser cauda, mas ser cabeça. Eu costumo sempre usar esse exemplo, irmãos. Porque muitos dizem por aí, irmão, você não pode ser cauda. Você tem que ser a cabeça. Mas, irmãos, ser a cabeça é aonde você está. Não importa qual o emprego que você tenha. Não importa qual o serviço que você realiza na casa do Senhor. Porque quem quiser ser o maior no reino de Deus, tem que aprender a ser o menor. Os discípulos ficavam tão preocupadas que uma das mães de dois discípulos de Jesus foi lá: Senhor, permita que um dos meus filhos se sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha, até a preocupação da mãe daqueles discípulos, os filhos do trovão. A mãe deles foi lá: mestre, permita que um fique à sua direita e outro à sua esquerda. Eles ainda não compreendiam que no reino de Deus, para ser o maior, precisa de servir. Por isso que Jesus nos deu os exemplos de servir. Primeiro, Ele serviu a toda a humanidade, o seu corpo e o seu sangue. Ele serviu para nós. Ele se deu por nós. Mostrou também para os discípulos: olha, eu preciso de lavar os pés de vocês. Ele lavou os pés dos discípulos, mostrando que eles deveriam servir e não ser servidos. Por isso que eu costumo sempre dizer: se eu não servir, para que eu sirvo então? Eu preciso aprender a servir. O reino de Deus, quando nós viemos aqui para a igreja para adoração, nós viemos aqui para servir um culto a Deus. Nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e nós somos seus servos e nós prestamos a Ele um culto de adoração, de gratidão, de júbilo, de alegria. Os nossos cânticos são de alegria, porque Ele pôs um cântico novo na nossa boca. Ele pôs. Aleluia. Versículo de número 3. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aqui o salmista não deixa dúvida de que Ele é o Altíssimo. Deus é soberano. Ele faz esse enfoque. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Foi Ele quem criou todas as coisas. Foi Ele que nos fez. Só que aí o salmista vai mais além. Ele faz até nós lembrarmos do Salmo 23. Porque Ele nos fez o quê? Seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aqui ele demonstra o cuidado de Deus por nós. Ele não apenas nos criou, mas Ele também cuida. Ele é o nosso pastor. A ovelha, se você for estudar um pouquinho sobre a ovelha, vocês verão que a ovelha, ela sem um pastor, ela está fadada ao fracasso, o rebanho de ovelha. Porque a ovelha, ela se tornou dependente do homem. Ela pega doenças, ela não sabe, ela não tem... Aqui, vem cá, Max. Vem cá, Max. Vem cá, Max, vem dar um exemplo aqui para nós. O Max cuidou de umas ovelhas. Vem cá, Max. O Max cuidou de umas ovelhas. Max, conta para nós, quando você descuida um pouquinho da ovelha, o que acontece com ela. Nós pudemos notar lá, né, Max? O Max contou para nós algumas experiências do cuidado de ovelhas. Passa para nós aqui, Max, para a igreja. Olha aí, paz. Paz. Tá funcionando? Tá? Ovelha,
elas pegam bicheira na pata, elas comem verme, ficam com verme e morrem de falta de nutrição, elas pegam anemia, e acho que, enfim, tem toda a palavra da gente se nutrir em Deus, né? Mas mais importante, elas se perdem, fazem caminhos que não são para ser feito, se enfiam em brejos, se perdem, passam cercas que não são para ser passadas, ficam para trás, e aí é uma coisa que, se não ficar em cima, morre à toa, assim. Obrigado, Marcos. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. O dia que eu fui na casa da Olga, eu vi o Max sofrendo. Tinha uma ovelha que havia caído dentro do brejo, né? Estava lá morrendo de frio. A outra entrou no meio dos espinhais lá. Num dia eu consegui ver 2 situações com ovelhas, né? Em um dia. Imagine no dia a dia essas ovelhas, né? Todos os dias. E é assim que Deus nos diz: olha, vocês são como essas ovelhas, mas vocês não estão sozinhos, eu sou o pastor de vocês. Não é isso, Marcinho? Márcio viu lá comigo também essa situação, não é, Márcio? Mas o Senhor nos diz: eu sou o pastor de vocês, e eu cuido de vocês. Viu? Se você pegar uma bicheira, eu vou curar. Se você comer algo estragado, eu vou te dar o medicamento. Por isso, irmãos, quando eu falo assim, olha, a melhor igreja para mim é a Assembleia de Deus, porque que eu não consigo comer comida estragada, aqui eu como comida boa. E aí fora tem gente dando comida estragada. E a ovelha, coitada, acaba comendo esta comida. E aí depois vem com dor de barriga para a igreja. Aí o pastor precisa de cuidar desta ovelha, né? Irmãos, cuidado com as comidas estragadas, cuidado com os vermes aí que são servidos aí fora. Muito cuidado, mas fique na palavra de Deus, porque ela ela nos nutre, ela é o alimento verdadeiro, ela é o único alimento para a ovelha. Esse aqui é um alimento composto para a ovelha, tem tudo para dar saúde à ovelha, amém? E ele realmente nos diz: olha, eu cuido de vocês. Eu cuido. Eu sou o vosso pastor. E vocês não andam desamparadas. Vocês não andam desraigadas. Como que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Meu irmão, Ele faz tudo por nós. Deus é maravilhoso. Ele é o nosso pastor e supre tudo. Pastor, mas meu coração está... Ele cuida do meu coração? Cuida. Ele sara as feridas emocionais. Ele acaba com todas as suas dores internas. Ele cuida da sua saúde mental, física e espiritual. Ele cuida de nós. Aleluia. Versículo de número 4. Entrem por suas portas com ações de graças e em seu átrio com louvor e deem graças e bendigam o seu nome. Aqui o salmista trata de uma outra coisa. Aqui ele está dizendo assim: olha, a pessoa que é grata a Deus, ela demonstra esta gratidão. Como eu disse para vocês, aquilo que está lá dentro de você se materializa. Você é agradecido ao Senhor, você dá ações de graça, você louva a Deus, você bendiz o seu nome. Muitos até não acreditam que precisam de vir à igreja para adorar a Deus. Mas desde o Antigo Testamento existem essas convocações para louvarmos de forma congregacional. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 16, e os versos 16 e 17, nos diz assim: 3 vezes por ano, todos os homens se apresentarão ao Senhor, ao seu Deus, no local que Ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles
deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. No Novo Testamento nós encontramos também uma convocação dizendo, não fazendo como alguns que deixam de congregar, certo? Agora, quando nós entramos no átrio do Senhor para adorarmos a Ele de forma congregacional, nós devemos apresentar a Ele. E a Bíblia fala que não pode ser de mãos vazias. Nós poderemos usar isso de forma literal, falar, não, é o dízimo, é a oferta. Não é só isso, é o nosso coração. Vai além de dízimos e de ofertas. É aquilo que nós apresentamos com os nossos lábios. É aquilo que nós aplaudimos ao Senhor. É aquilo que nós gritamos, exaltamos. É quando nós derramamos lágrimas da presença de Deus. É quando nós glorificamos o seu nome. Nós entramos com ações de graças em seus átrios, com louvor, louvando e bendizendo o seu nome. Irmãos, materialize aquilo que está dentro do teu coração. Se Deus de repente mandou você levantar o braço, levante. Se Ele mandou você glorificar, glorifique. Se Ele mandou você aplaudir, aplauda. Mas pastor, não tem ninguém aplaudindo. Aplauda sozinho, não tem problema. Eu já contei aqui, mas é bom de novo até falar, né? É engraçado, mas é a verdade. Eu, quando era diácono na igreja, eu era diácono no Jardim Metanópolis, e lá havia o estacionamento da igreja, não cabia os carros dos irmãos, e eu ficava lá fora cuidando dos carros, né? E enquanto eu estava ali fora cuidando dos carros, eu fazia de conta que estava dentro da igreja. E as pessoas passavam e eu falando em línguas. As pessoas passavam e eu cantando. Esse deve ser maluco, doido. Realmente, doido por Jesus. Eu não escondo da minha loucura por Ele, porque eu amo Ele. Não tem como. Então eu materializo aquilo que eu sinto. E às vezes, irmão, eu dou aquele glória a Deus alto. Eu sinto, eu dou. Eu sei o tanto que Deus me perdoou. Eu conheço quem é o pastor Wesley. Ninguém me conhece tão bem, nem a minha esposa me conhece. Mas eu sei quem eu sou. E eu sei o que está lá dentro de mim. E Deus me conhece também. E Ele olhou para mim e disse assim, camarada, eu vou te perdoar. E por isso eu sou grato a Ele. Por isso eu não escondo, eu não deixo de dizer o quanto eu o amo. E às vezes eu estou aqui sozinho, chorando, ou às vezes estou aplaudindo, não importa, porque eu sei o que Ele é para mim. Ele é tudo para mim, glória a Deus. Então, irmão, não pare de congregar, venha para a igreja adorar ao Senhor, junte-se perto um do outro. O fogo, se você tem só um graveto e ateia fogo naquele graveto, logo, logo ele se apaga, né? Mas quando você vai chegando mais gravetos ao fogo, o fogo vai aumentando, vai aumentando. Então, se apegue, fique no meio do povo de Deus. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor do seu jeito. Não tem jeito errado, irmão, de adorar a Deus. O que é errado, não adorar. O que é errado é não glorificar. Mas não tem jeito errado de adorar. Ah, pastor, eu adoro baixinho. Não tem problema, meu irmão. Eu não sou escandaloso, mas não tem problema. Eu sou dos escandalosos, mas não tem problema quem é quietinho não, irmão. Em tudo que eu faço, eu sou meio estabanado e às vezes grito, né, falo alto, não tem problema. Agora, tem outros que adoram de outra forma. Meu irmão, não tem maneira errada, só não critique. Aquele que grita, aquele que pula, não fala assim, Luciano, por que você não está gritando e pulando comigo? Não, meu irmão, pula você e não se preocupa com o teu irmão. E você que não está pulando, meu irmão, também não se preocupa com o que pula. Esse é louco. Deixa ele na loucura dele com Deus. É entre ele e Deus, amém? Glória a Deus. Versículo de número 5 para nós encerrarmos. Pois o Senhor é bom e o seu amor é leal. É eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de gerações em gerações.
Nós não podemos vir para o culto porque nós somos ensinados. Tem muita gente que cresceu dentro da igreja, né? Não é assim? Tem pessoas aqui que cresceram dentro da igreja. Eu cresci dentro da igreja, por um momento saí da presença do Senhor. Mas nós não podemos vir para a igreja simplesmente pelo aquele sentido religioso. Nós precisamos de vir, não precisamos de vir para a igreja porque somos tradicionais naquilo que fazemos. Mas nós estamos aqui reunidos porque nós temos um motivo. Nosso motivo é a adoração. Mas por que, pastor, eu devo adorar? Porque o Senhor é bom. E a sua fidelidade permanece de geração em geração. Aqui está o nosso motivo. Deus é bom, irmão. Em todo tempo, Deus é bom. Nós temos um motivo maior do que esse? Precisamos de algum motivo maior do que esse? Não. Esse é o principal motivo. Deus é bom. Ele é bom. Está tudo dando errado, mas Deus é bom. Está tudo dando errado, mas Deus está no controle. Está tudo dando errado, mas Deus nos ama. Está tudo dando errado para o seu pensamento, meu irmão. Mas para Deus está tudo certo. Deus está controlando todas as coisas. Por isso nós temos motivo para celebrar ao Senhor. Não é apenas um hábito religioso, mas porque Ele é bom. E Ele dá mais um segundo motivo. Por quê? Porque a sua lealdade e a sua fidelidade dura de geração em geração. Eu anotei, o tempo já se foi, mas depois você leia na sua casa, Lucas, capítulo de número 1, dos versos 46 ao 55. É o cântico de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois se atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações chamarão bem-aventuradas. Olha, meu irmão, esse cântico é o cântico da mãe do Senhor Jesus. Ela recebeu uma promessa. E ela sabia que essa promessa seria para toda a humanidade. Serviria de bênção para todo ser humano. E ela então faz um cântico, porque Deus era fiel. Deus era fiel. Havia uma promessa desde lá do Éden. Você imagina, irmãos? Desde lá do Éden, Deus havia feito uma promessa que nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E agora Maria estava vislumbrando esta promessa de Deus se cumprindo. O nascimento do Messias. Ou seja, irmão, pode passar gerações, mas as promessas do Senhor, elas permanecem. Elas permanecem. Talvez você esteja preocupado, como o pastor disse no domingo, porque os anos estão passando, você já está com uma idade avançada, mas meu irmão, não se preocupe com isso. Se você tem uma promessa de Deus, ela vai se cumprir. Pode ser que você não veja, mas os teus filhos verão, os teus netos verão. Não importa, meu irmão, Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir. Eu orava muito com a minha avó. A gente dobrava os joelhos, eu, a minha avó e a minha irmã. E nós orávamos todos os dias pela manhã. E uma das orações da minha avó, que ela fazia todos os dias, uma das palavras que ela repetia, era a respeito da salvação da sua irmã e dos filhos da sua irmã. Essa era uma oração rotineira da minha avó. Minha avó se foi, mas eu tenho certeza que as orações estão diante do Pai. E eu sempre falo, Senhor, lembra-te daquela oração. Porque esses primos da minha mãe foram pessoas maravilhosas para minha avó e para nós enquanto nós éramos pequenos. Foram pessoas que ajudaram na nossa criação.
e eles ainda não conhecem a Jesus. E eu sempre falo: Senhor, lembra-te da oração da minha avó, porque ela se foi, mas as palavras dela estão diante de Deus, e as promessas de Deus, elas permanecem, irmãos. Crê tu no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua família. Essas palavras são palavras de vida, palavras que vêm da própria boca do Senhor. Elas não caem por terra, é palavra de Deus, elas permanecem. Portanto, irmão, aquilo que Deus prometeu para a tua vida, não se preocupe, é promessa de Deus. Deus vela pelas suas palavras, e elas permanecem de gerações a gerações. Quando Abraão saiu da sua casa, ele saiu só com uma promessa: Abraão, sai do meio do teu povo, da tua parentela, sai do meio dessa cidade que todo mundo te conhece, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não disse nem o endereço que ele deveria ir, simplesmente Deus disse: sai. Era só uma promessa, e Deus disse para ele que ele faria dele uma grande nação, e ele obedeceu à voz do Senhor. E os descendentes desse homem estão aí, frutificando até hoje. Quantas nações foram exterminadas, quantos povos que foram grandes, já não existem mais os seus descendentes. Cadê os egípcios daquela época? Acabaram, sucumbiram. Nações poderosas se foram, mas a nação de Israel permanece. Estão lá na terra de Canaã, desfrutando das bênçãos de Deus. Abraão se foi, mas a promessa continua a acontecer todo dia. Todo dia nascem descendentes de Abraão. Todos os dias nasce um que é descendente da promessa de Deus. Meu irmão, se você tem uma promessa do Senhor, continue glorificando, mesmo que a promessa ainda você não consiga visualizá-la. Mas continue adorando ao Senhor, porque as promessas de Deus, elas atingem gerações após gerações. Nós temos motivos para adorar a Deus. Nós temos motivos para celebrar. Nós temos motivos para vir à casa do Senhor, adorá-lo de forma congregacional. E nós temos também motivos para adorar a Deus todos os momentos. Portanto, celebrem, gritem, aplaudam, louvem, glorifiquem o seu santo nome, porque Ele é digno de toda a honra, louvor e adoração. Não se preocupe se a pessoa vai ficar escandalizada. Eu disse para vocês aqui uma vez que ia gritar lá no meu condomínio: glória a Deus. Hoje eu estou com vontade de novo, de gritar bem alto: glória a Deus. O que esse louco está dizendo? Não, estou dizendo que o Senhor é digno de toda honra, louvor e adoração nos céus e na terra, independente do que as outras pessoas pensem, do que elas acham. Nós somos servos do Senhor, e nós somos ovelhas do seu pasto, e Ele cuida de nós, por isso nós o exaltamos e glorificamos. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, por ter nos deixado esse salmo tão maravilhoso, Senhor, de uma compreensão inigualável, ó Pai, a respeito, ó Deus, do culto, da adoração, daquilo que prestamos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por trazer-nos essa compreensão dos céus para a nossa vida, Senhor, para que nós possamos prestar a Ti um culto notável, Senhor, um culto sem igual, ó Pai, para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos trazer à memória que somos Teus servos e que o Senhor é o nosso pastor. Nós somos ovelhas do Teu rebanho e que o Seu cuidado está sobre nós, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos revela, Senhor, essas grandezas de forma tão simples
E nós podemos compreender, ó Pai, pelo Teu Espírito, que Tu nos ama de uma maneira sem igual, ó Pai, e que o Seu cuidado está sobre nós em todos os momentos da nossa vida, Pai. Nós Te louvamos por trazer isso a nós, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, continua trabalhando em nossos corações, que nós possamos apresentar o melhor, ó Pai, que nós possamos, Senhor, Te servir com a casa, dentro dos Teus átrios e também pelas ruas, ó Pai. Que nós possamos ter essa mentalidade que somos Teus servos e que somos ovelhas do Teu pasto, que o Teu cuidado está sobre nós, que nós estamos, ó Pai, aqui na terra para fazer a diferença. Nós não estamos aqui, Senhor, para viver o melhor dessa terra simplesmente, mas nós estamos aqui, ó Pai, para falar do melhor dos céus a todo ser humano, ó Pai. Que nós possamos ter esta compreensão nítida, meu Deus, em nossa mente, em nossos corações, que nós possamos Te servir verdadeiramente com alegria, Pai. Senhor, aquelas promessas que foram feitas há anos, ó Deus, eu sei que elas estão de pé, Senhor. E existem dentro de nós algumas ansiedades, ó Pai, de ver essas promessas se cumprir. Espírito Santo de Deus, queira acalentar os nossos corações, para que nós possamos esperar, ó Pai, com paciência, que nós possamos, ó Pai, aguardar que essas promessas se cumpram, ó Deus. E se nós não a vermos cumprir, ó Pai, que nós possamos descansar, ó Pai, sabendo que o Senhor cumprirá, ó Pai, porque ela não cai por terra, ela permanece e ela vai de geração a geração, ó Pai. Te louvamos pela Tua fidelidade, Pai. O Senhor é fiel, independente de nós sermos ou não, ó Pai. Ela não muda, a Tua fidelidade é eterna e nós Te glorificamos por isso, ó Pai. Espírito Santo de Deus, entra agora, papai, lá naquele quartinho escondido dos corações, ó Deus, onde precisa ser trabalhado, onde precisa ser moldado, Pai. E revela-nos a Tua vontade ali, ó Pai. Injeta ali dentro, ó Pai, a Tua glória, para que tudo saia dali, ó Deus. Toda tristeza, toda dúvida, toda falta de fé, todo, Senhor, descontentamento, Senhor, com a vida que o Senhor tem dado, possa ser removida nesse momento, em nome do Senhor. Nós repreendemos para a honra e glória do nome do Senhor, e enviamos uma palavra agora de cura, de libertação, de saúde plena em Jesus Cristo, de uma mente purificada pelo poder da palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.